Nesse momento, eu quero convidar você, meu querido, minha querida, a abrir a sua Bíblia no texto de João 3,16. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, verso 16. É provável que, se não todos, a grande maioria dos irmãos conheça de cor, de coração, esse texto. Então eu convido você a recitá-lo junto comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Aleluia, porque Deus amou o mundo. João 3,16 é, sem sombra de dúvida, um dos textos mais expressivos da Bíblia Sagrada. João 3,16 é o Monte Everest da Esperança, é o Rio Amazonas da Graça, é o Oceano Pacífico do Amor. É considerado a Bíblia em miniatura, porque neste único verso, o Senhor Jesus Cristo conseguiu resumir todo o plano de salvação. É um verso que nos fala sobre o amor de Deus. E o amor de Deus expressado por seu Filho Jesus Cristo, nessa passagem que acabamos de ler, é um amor incomparável, é um amor sublime, é um amor grandioso, mas é também, meus irmãos e minhas irmãs, um amor inesperado, um amor surpreendente. O Deus que nos é apresentado nesta passagem, nestas palavras, é um Deus que nem a imaginação humana, nos seus mais deslumbrantes sonhos, seria capaz de conceber. Por exemplo, amados, Deus ama o que não esperaríamos que Ele amasse. O que Deus amou? Como nós lemos na Escritura, como está na sua Bíblia, o que acabamos de dizer? Deus amou o mundo. E que mundo Deus amou? Meus irmãos, não foi um mundo perfeito criado por Ele. Não foi o mundo das cachoeiras, dos oceanos, das belas aves e das flores. Não. O mundo que Deus amou foi o mundo que se rebelou contra Ele, que lhe virou as costas, o mundo caído, o mundo pecador, o mundo cheio de violência, de injustiça, de traição, de mentira, o mundo cheio de pecado, o mundo que muitas vezes blasfema, o mundo muitas vezes amaldiçoa, o mundo ingrato, o mundo rebelado. Este mundo que nós não esperaríamos que Deus amasse, Deus amou. Porque Deus não ama como o homem ama. O nosso amor é um amor condicional. Meus amados, nós procuramos coisas amáveis, pessoas amáveis para amarmos. E se amamos algo ou alguém, é porque de alguma forma qualidade enxergamos. Beleza, encanto, graça, algo nos conquistou por sua excelência. O amor humano é um amor condicional. Tanto é assim que às vezes escutamos alguém dizer: eu não te amo mais. E muitas vezes é um amor associado àquilo que de mais inesperado ou interesseiro possa haver. Veja, por exemplo, essa carta que um rapaz chamado Jimmy recebeu de uma moça chamada Mary. A carta diz assim: querido Jimmy, nenhuma palavra poderia expressar a grande infelicidade que senti desde que rompemos o nosso noivado. Por favor, diga que você vai me aceitar de volta. Ninguém jamais poderá preencher o seu lugar no meu coração. Então, por favor, me perdoe. Eu te amo.
eu te amo, eu te amo. Sua para sempre, Mary. PS, Jimmy, parabéns por ganhar na loteria. Esse é o amor humano, mas não é assim o amor de Deus. Deus amou o que nós não esperaríamos que Ele amasse. A Bíblia diz que Ele prova o seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Deus não nos amou porque fôssemos bons, Deus não nos amou porque nós fôssemos justos, Deus nos amou porque Deus é amor. Ele amou o que nós não esperaríamos que Ele amasse. E nos amou tanto, queridos, que deu o que não esperaríamos que Ele desse. Ao amar a humanidade perdida, ao desejar reconquistá-la para si, o que Deus enviou? Uma religião? Uma filosofia? Um código de leis? Uma lista de tarefas? Não, Ele enviou o seu próprio Filho. Deus amou o mundo e o amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu Filho único, o seu Filho amado. Meus queridos, não pode haver maior amor, não pode haver maior expressão de amor. Se eu perguntasse a você, que é pai, que é mãe, se por alguém ou por alguma causa você daria a sua vida, talvez você me dissesse, pastor, por essa pessoa ou por essa causa, eu estaria disposto a morrer. Muito bem, você estaria disposto a dar a sua própria vida, mas você daria a vida de um filho? Por alguém? Por algo? Pois é. Aquilo que a gente não faria, Deus fez por nós. Ele entregou o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. O seu Filho unigênito, o seu Filho único, o seu Filho amado. E é por isso que o amor de Deus é incomparável. Há um belo hino, cujo título é O Amor de Deus, que diz assim: se os mares todos fossem tinta, e o céu sem fim fosse papel, se cada árvore fosse pena, e os homens todos escrivães, nem mesmo assim se escreveria o grande amor de Deus. Sempre a cantar tão grande amor, estaremos nós no céu. Aleluia. Louvado seja o Senhor. A sua palavra nos diz que Ele nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho, Jesus de Nazaré. Então Deus amou o que não esperaríamos que Ele amasse. Deus entregou o que não esperaríamos que Ele entregasse. E agora, o que Deus aguarda da nossa parte? Ele deu o primeiro passo, Ele fez o primeiro movimento. Então o que Deus aguarda, meu querido, minha querida, Deus aguarda o que nós não esperaríamos que Ele aguardasse. Porque para sermos salvos, Deus não aguarda que nós façamos penitências, pratiquemos obras ou ofereçamos sacrifícios. Deus tão somente aguarda que creiamos, que confiemos, que aceitemos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tudo o que precisamos fazer é crer, é confiar, é aceitar, é receber pela fé o presente que Deus nos oferece, recebendo Jesus
como o nosso Salvador pessoal. A Bíblia diz, Jesus falou, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Os religiosos se aproximaram de Cristo, os fariseus se aproximaram de Cristo e disseram: Mestre, que faremos para praticarmos as obras de Deus? Como tantas pessoas, eles imaginavam que precisavam praticar obras para serem salvos. E Jesus então lhes respondeu: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Tudo o que nós precisamos fazer é crer em Jesus, é aceitá-lo como nosso Salvador pessoal, mas a maioria das pessoas tem dificuldade em fazer isso e continua acreditando que vai para o céu pela própria bondade, pelo próprio esforço. Isso não faz o menor sentido. Eu gostaria que você imaginasse uma cena, que você um dia estivesse num grande parque aquático, e ali havia uma piscina muito larga e muito funda, e você, olhando aquela piscina, você disse assim: vou atravessar essa piscina. Está em forma, bom nadador, atleta de fim de semana, e você disse: vou atravessar essa piscina. E você mergulhou e você começou a nadar. Mas quando chegou lá no meio da piscina, as forças lhe faltaram, as pernas ficaram pesadas, vieram as cãibras e você começou a se afogar. E começou a se afogar e bebendo água da piscina e acenando, gritando por socorro, a multidão à borda presenciando e dizendo: coitado, coitada, porque está lá no meio, está lá no fundo, é muito longe, nenhum de nós vai conseguir chegar a tempo, e quando nós chegarmos lá já estará morto, já está morta, e a multidão então naquela comoção. E de repente, você fica sabendo que junto daquela multidão, para sua sorte, está o Michael Phelps, campeão mundial de natação. Quantos aqui já ouviram falar de Michael Phelps? Ele bateu todos os recordes de natação. Ele é o nadador mais rápido do mundo. Ele é o recordista de medalhas de ouro. Ele bateu todos os recordes. Ele apostou corrida com tubarão e venceu. Ele é fantástico. E então a multidão começa a aplaudir e as pessoas aliviadas dizem: graças a Deus, Michael Phelps está aqui, ele vai conseguir salvar aquela pessoa que está se afogando. E Michael Phelps então se aproxima da piscina com aquele maiô todo tecnológico que ele tem, e ele salta e ele parece um torpedo na água. Cada braçada são 10 metros, cada movimento das suas pernas são 20 metros. E logo ele está ao seu alcance quando você já não aguenta mais e você está afundando. Ele lhe estende a mão e diz: segure na minha mão, eu vou levá-lo de volta à borda da piscina. E você responde: obrigado, mas deixa que eu vou continuar tentando, e eu mesmo vou me salvar. Isso faria algum sentido? Isso teria alguma lógica? Mas, meus queridos, é isso que tantas pessoas fazem, e eu não estou dizendo a respeito de um campeão de natação, de um campeão humano, mas do Salvador que Deus mandou, o seu próprio Filho, que encarnou de uma virgem, que viveu uma vida sem pecado, que morreu numa cruz, que ao terceiro dia ressuscitou, que vive e reina, que volta para buscar a sua igreja, e este Salvador maravilhoso, bendito, lhe estende a mão. E toda vez que você diz: eu vou me salvar pelas minhas obras, eu vou fazer por onde, eu não sou tão ruim assim, eu vou dar o meu jeito, você está um pouco mais perto do inferno e um pouco mais longe do céu. Deus amou o mundo. Sabe o que isso significa? Ele amou você. Ele amou o que a gente não esperaria que Ele amasse. Ele deu o que a gente não esperaria que Ele desse. E agora, Ele aguarda o que a gente não esperaria que Ele aguardasse. Nenhum pagamento, nenhum mérito, nenhum sacrifício, mas apenas a aceitação pela fé.
Jesus de Nazaré está aqui, está aí do seu lado. Ele quer entrar no seu coração, salvar a sua alma, lavar os seus pecados, transformar a sua vida.